aqui é a tia Kelly e hoje eu vou contar para vocês a história de Moisés. A história de Moisés fica no livro de Êxodo a partir do capítulo 2. Bom, os hebreus moravam no Egito desde a época de José. Eles eram os descendentes de Jacó e continuaram morando no Egito. A população foi aumentando, eles foram tendo filhos e a população cada vez aumentando mais. E com isso, o faraó começou a não gostar muito disso, porque ele ficou preocupado com o que aquilo podia prejudicar os egípcios. Então, o faraó resolveu escravizar o povo hebreu. Ele escravizou os israelitas. Além disso, o faraó decidiu que todos os meninos hebreus que nascessem, todas as crianças que nascessem meninos deveriam ser jogados no rio e todas as crianças que nascessem meninas poderiam sobreviver. E então assim foi feito. E naquela época, um casal de hebreus teve um bebê e esse bebê nasceu menino. Só que a mãe, com medo, né, de o bebê ser morto, a mãe resolveu escondê-lo até o 3º mês de vida. E então, ela com medo depois de ele ser descoberto e ser morto, resolveu colocá-lo num cestinho e colocá-lo no rio Nilo. E assim foi feito. A filha do faraó foi até o rio tomar banho e encontrou aquela criança. Queria educar aquela criança, aquele menino, como se fosse um príncipe. Então, ela deu o nome a ele de Moisés. Moisés cresceu no palácio, se tornou adulto e um dia Moisés foi visitar o povo hebreu. Chegando lá, Moisés viu que o povo hebreu eram obrigados a fazer trabalhos muito difíceis, entendeu? Eles eram forçados a trabalhar muito e então ele presenciou um soldado egípcio castigando um hebreu. Então, para defender o hebreu, Moisés acabou matando o soldado egípcio. Então, Moisés, com medo do que o faraó podia fazer com ele, Moisés decidiu fugir. Então, Moisés fugiu para uma cidade chamada Midian. Nessa cidade, Moisés conheceu sua esposa Zípora, se casou, teve filhos e virou pastor de ovelhas. Um certo dia, Moisés estava pastoreando as ovelhas e então ele viu um arbusto e o arbusto estava em chamas, só que o arbusto não se queimava. Ele continuava em chamas e não se queimava. Então, Moisés chegou mais perto. Quando Moisés chegou perto, ele ouviu uma voz dizendo: Moisés, Moisés. Então, Moisés viu que era Deus falando com ele. E Deus disse a Moisés: Moisés, eu quero que você volte para o Egito. Quero que você liberte o povo hebreu da escravidão dos egípcios. E então Moisés obedeceu o Senhor. Moisés retornou para o Egito. Chegando no Egito, Deus fez com que Arão, irmão de Moisés, ajudasse Moisés a ir até o faraó, falar com o faraó para que ele libertasse o povo hebreu. E assim foi feito. Chegando lá, Moisés e Arão, ao falar com o faraó, disseram para o faraó que eles estavam ali enviados por Deus e para provar aquilo, Deus ordenou que Arão pegasse o seu bastão, jogasse no chão e aí o bastão iria se transformar em uma serpente. E assim Arão fez. Mas mesmo assim, Faraó não acreditou que eles estivessem ali sendo enviados por Deus para que o faraó libertasse o povo hebreu. Então, o faraó mandou que eles saíssem de lá. Então, Deus resolveu enviar pragas ao Egito. E essas pragas seriam para mostrar ao faraó o poder de Deus e para dizer ao faraó que Deus realmente estava mandando Moisés ali para que libertasse o povo hebreu. Então, Deus enviou a primeira praga.
Na primeira praga, Deus disse a Arão que ele deveria estender o bastão sobre o rio Nilo e todo o rio se transformaria em sangue. E assim foi feito. O rio se transformou em sangue e mesmo o faraó vendo tudo aquilo acontecer, faraó mesmo assim não deixou que o povo hebreu fosse embora do Egito. Faraó continuou com a sua teimosia. Então Deus resolveu mandar a segunda praga. Na segunda praga, Deus mandou rãs. As rãs saíram do rio e cobriram toda a cidade. Toda a cidade ficou coberta por rãs. E mesmo assim, o faraó continuou a sua teimosia. Então, Deus resolveu mandar a terceira praga. Na terceira praga, Deus fez com que todo o pó da terra se transformasse em piolhos. Isso mesmo, piolhos. Então, todo o povo do Egito, todos os egípcios ficaram cheios de piolhos. Imaginem. Então, o faraó, mesmo vendo toda aquela cena, continuou teimando e desobedecendo. Não deixou que o povo hebreu fosse embora do Egito. Então Deus resolveu mandar a quarta praga. Na quarta praga, Deus enviou várias moscas. Tinha mosca por todo lado, cobrindo todo o povo do Egito. E mesmo assim, o faraó continuou teimando e não deixou que o povo hebreu saísse do Egito. Então, Deus resolveu mandar a quinta praga. Na quinta praga, Deus disse que todo o rebanho do povo egípcio iria morrer. Todos os bois, vacas, ovelhas, tudo iria morrer. E assim foi feito. Mas mesmo assim, Faraó continuou com a sua teimosia. Então, Deus enviou a sexta praga. Na sexta praga, Deus disse que todo o povo do Egito iria ficar coberto por feridas. Então, o corpo todo do povo egípcio ficou coberto por feridas purulentas. Então, o faraó, mesmo vendo aquilo, continuou desobedecendo e não deixou com que o povo egípcio, com que o povo hebreu saísse do Egito. Então, Deus resolveu mandar a sétima praga. Na sétima praga, Deus fez com que caísse uma chuva de pedras muito grande. E então, tudo que estivesse desabrigado, tudo que estivesse no campo, seria morto, tanto quanto pessoas, tanto quanto animais. Então, assim foi feito. Mesmo com toda essa chuva de pedras, o faraó, apesar de mais uma vez ter dito a Moisés que ele iria libertar o povo egípcio, depois ele não cumpriu de novo a sua promessa. Então, mais uma vez, Deus resolveu mandar a oitava praga. Na oitava praga, Deus mandou gafanhotos. Foi uma chuva, cobriu toda a plantação do Egito. Todo o Egito ficou coberto por gafanhotos. Mas mesmo assim, o faraó continuou desobedecendo a palavra de Deus. Então, a nona praga foi enviada. Nessa nona praga, Deus enviou uma escuridão. Uma escuridão cobriu todo o Egito durante 3 dias. Durante 3 dias não se viu a luz do sol. E mesmo assim o faraó continuou desobedecendo. Não libertou o povo hebreu. Então, Deus disse a Moisés que ele ia enviar a 10ª e última praga e que após essa última praga, o faraó iria deixar que o povo saísse do Egito. Com essa última praga, Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao povo israelita que eles devem matar um cordeiro e com o sangue desse animal
cobrir toda a porta das suas casas, que à meia-noite todos os primogênitos, ou seja, todos os filhos mais velhos de todo o Egito irá morrer. Todos eles irão morrer. Apenas os primogênitos das casas onde estiver coberto com sangue na porta é que eles não morrerão. E assim Moisés fez. Todo o povo de Israel matou um cordeiro, passou o sangue em volta da porta de suas casas e quando deu a meia-noite, quem tinha feito isso não teve seus filhos primogênitos, ou seja, os filhos mais velhos, mortos. Então, depois disso acontecer, dessas mortes dos primogênitos, o faraó ficou desolado e aí ele decidiu que iria mandar o povo hebreu embora do Egito. E assim ele fez. Só que o faraó, depois de ter deixado o povo hebreu ir embora, ele se arrependeu. E aí ele foi atrás do povo hebreu para capturá-los. Então, ele perseguiu o povo hebreu e quando o povo hebreu chegou ao Mar Vermelho, eles avistaram os soldados egípcios atrás deles. Então, Deus ordenou que Moisés pegasse novamente o bastão e que ele apontasse para o Mar Vermelho. E assim Moisés fez, e o mar se abriu. Quando o mar se abriu, o povo hebreu pôde atravessar o mar com segurança. Quando eles chegaram do outro lado, Deus ordenou novamente a Moisés que estendesse o bastão para o mar. E quando Moisés fez isso, o mar se fechou, matando todos os egípcios que estavam tentando atravessar atrás deles. E essa foi a história de Moisés, gente. Vocês gostaram da história? Essa história pode nos ensinar muitas coisas, mas eu acho que a mais importante delas, a história nos ensina que nós devemos confiar sempre no Senhor. Devemos acreditar que Deus, quando nos promete algo, Deus cumpre. Deus prometeu para o povo hebreu que ele os tiraria do Egito, que ele os tiraria daquela escravidão. E assim Deus cumpriu, através de Moisés. Deus enviou Moisés para fazer cumprir essa promessa que Deus tinha feito ao seu povo. Então, com isso, a gente pode entender que Deus nunca nos abandona. O que Deus promete, Ele cumpre, que Deus sempre está conosco, que Ele cumpre as boas promessas que Ele tem em nossas vidas, tá ok? Então é isso, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima!